Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui do canal e hoje vai ser um vídeo um pouco diferente, como vocês viram aqui, né, na descrição, o meu testemunho, né, de como eu era antes, né, de me tornar e me tornando, né, quem o Senhor quer que a gente seja. Foi muito difícil gravar esse vídeo, né, esse conteúdo, porque é complicado, né? A gente fala às vezes do nosso testemunho, mas a gente temos que testemunhar aquilo que Deus tem feito na nossa vida. E hoje eu quero testemunhar o que o Senhor tem feito na minha vida e o que o Senhor fez. Mas antes da gente começar, vai ser um testemunho muito breve, mas que eu espero edificar a sua vida. Eu espero que esse testemunho possa chegar numa boa hora para que você possa ver e entender o quanto o Senhor ama a sua vida. Não importa como você esteja agora, nesse exato momento, mas tem uma coisa que eu tenho para te falar. Jesus te ama e Ele quer mudar a sua história. Então senta aí, ouve esse testemunho, porque eu tenho certeza que ele vai edificar a sua vida. Mas antes, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve nesse canal. Conteúdos toda semana, sempre eu tô tentando postar aqui toda semana. Às vezes eu não posso por conta de, às vezes, de uma correria, né? Tem novos projetos chegando, então a gente vai estudando o melhor jeito para entregar a melhor boa parte, né, a melhor palavra, né, do Senhor. Não é sobre nós, é sobre quem Ele é. Nós somos só vasos usados aqui por Ele, então Ele faz do jeito dele, da maneira dele, do jeito que Ele quer, né. Então se Ele não permitiu, às vezes eu gravar alguns vídeos, uma por conta da minha insegurança mesmo, às vezes do meu medo, mas Deus sabe o momento e a hora certa até para nos moldar e até para nos capacitar, né? E que a gente possa fazer aqui não para que a gente se apareça, mas que a gente possa falar das grandezas de Deus na nossa vida. Mas se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, por favor, se inscreve nesse canal. Deixe seu joinha, compartilhe com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais para que esse vídeo possa alcançar mais vidas, mais pessoas. Seja uma missionária aqui na Terra para falar sobre as coisas do Senhor, né? E então é assim. Eu nasci num berço evangélico, né? E meus pais eram cristãos, minha mãe, meu pai. Nós nascemos, né, numa religião. E então eu não sei assim falar pra você o que não é nascer em um lar cristão. Mas desde a minha infância sempre foi assim uma bagunça. Porque eu via minha família desestruturadas, né? Minha mãe, meu pai, por mais que estavam dentro de uma igreja, eles sempre não tinham uma boa companhia, sabe? Não era eles não se conviviam muito bem. E isso, logicamente, afetou a gente como criança. E aí a gente foi crescendo naquele ambiente de insegurança, de incertezas, uma vida financeira muito ruim. Então, assim, eu lembro muitas das vezes que a minha mãe chegava no mercado e ela pedia às vezes pra gente escolher o que a gente queria comer, né? Aliás, nem escolher. Ela já escolhia, esse mês vai ser uma bolacha para os dois dividir, esse mês vai ser uma cartela de Danone para vocês dividir, e muitas das vezes ela até escondia para que durasse algum tempo, né? E eu entendo, assim, que esse era o melhor dela, e hoje às vezes até eu, assim, acabo pegando essas coisas assim, sabe? E fico assim, eu vou esconder para que vocês não comam tudo de uma vez. Isso são crenças, né, que a gente pega desde lá de criança, né, e que impregna na gente. Então a minha infância não foi uma infância, nossa, uau! Mas na medida do possível, a minha mãe, né, que foi responsável pela minha fé, ela sempre ali, né, levando a gente pra igreja. Então assim, a gente teve uma base de fé. Só que aos 15 anos de idade, eu permaneci, ainda minha mãe saiu ainda quando eu tinha acho que uns 12 anos, 13 anos de idade. Mas eu ainda até fui, mas eu fui mais pra bagunça na igreja, sabe? Adolescente, né?
gostava do filho do pastor, achava o filho do pastor bonito. Então a gente ia mais por conta do filho do pastor, não porque a gente era apaixonado por Jesus. Não, nada disso. Eu era uma pessoa que nasceu num lar cristão, mas eu não conhecia Jesus. E aí, eu fui até meus 15 anos. E assim, muitas das vezes eu acabava não indo pra igreja. Eu falava pra minha mãe que eu ia pra igreja, muitas das vezes eu não ia pra igreja, né? Eu ficava na pracinha, que era em frente à igreja. E muitas das vezes eu, né, ficava ali com pessoas que não eram boas amizades. E acabei conhecendo uma pessoa e, né, acabei me envolvendo com essa pessoa e tal. E aí foi a minha vida, sabe? Acabei saindo da igreja, me envolvi com amizades que não eram boas, né? Amizades que eram amizades que me levaram para um mau caminho. Foi aí que eu conheci o pai da minha filha, que é a mais velha. Ele era uma pessoa que, né, era bandido e aí eu acabei engravidando dele. E aí foi aí que começou a minha história, né? Eu engravidei cedo e aí minha mãe falou pra mim, olha, você vai ter que cuidar da sua filha e você vai ter que se virar. E aí eu tive que me se virar sozinha pra cuidar da minha filha. Tinha 16 anos, né, quando eu tive a Emily, que é a mais velha. E com 9 meses eu conheci o meu marido, né, hoje, que é o Paulo. E eu conheci ele. Ele foi uma pessoa assim, porque o pai da minha filha, no começo, ele não quis assumir ela. Ele sumiu, né, em vez de assumir, ele sumiu. E eu levei essa gravidez sozinha. Eu tive que aprender na marra, eu tive que trabalhar. Muitas das vezes eu trabalhei a troco de fralda, fazia unha e eu trocava por fralda, eu trocava por algumas coisas, leite, muitas das vezes eu fazia pé e mão e trocava por 1 litro de leite, ou fazia pé e mão e trocava por um pacotinho de fralda. E isso foi o que eu fui fazendo pra não deixar nada faltar, e muitas das vezes faltou. Por eu ter andado com amizades que não era pra mim andar, mas algumas dessas amizades me ajudavam. Um dos bandidos lá do bairro, né, um dos traficantes lá do bairro, eles sempre me ajudavam, né, e eu lembro uma vez que eu dei água com fubá pra Emily porque eu não tinha dinheiro pra comprar leite, né, eu era nova, não trabalhava e minha mãe, assim, na medida do que ela podia, ela tentou me segurar, assim, tipo, pra que ela não cuidasse e eu fosse pra rua pra, né, ir lá e fazer mais filhos e deixar pra ela cuidar, que hoje é a realidade, né? Os pais às vezes acabam não tendo autoridade com os filhos, e esses filhos acabam deixando os filhos deles pros pais de idade cuidar, e aí vão trazendo mais filhos e vão tendo uma vida assim totalmente, né, fora do que Deus tem pra sua vida. E aí, eu lembro uma vez dessa que eu tava dando água com fubá pra ela, que era o que eu tinha. Uma vez eu fiz um mingau de farinha de trigo e dei pra ela. Ela ressecou bastante. Nossa, ela chorava pra fazer, né, as suas necessidades. Bebezinha, tinha 8 meses, não tinha leite. Eu não tinha leite porque eu era muito nova. Às vezes o médico falava assim, mãe, dá leite pra ela. E não tinha, porque eu não tinha nem o bico, né? Eu era muito nova, eu tinha 16 anos, né? Minha primeira vez que acontece e tal. E aí eu lembro que esse cara muito bravo, ele foi lá em casa e falou assim, foi lá, comprou leite, comprou fralda e tal, e falou, nunca mais você faça isso, fala pra gente e tal. Então assim, essas pessoas ainda acabou me ajudando muito ainda, né, apesar de eu ter andado com eles assim, mas eles nunca me influenciaram pra... você agora vai vender, você vai fazer isso. Não. Muitas das vezes eles aconselhavam a gente de não fazer isso. Quantas vezes eu chegava no meu irmão e falava, o seu irmão tá querendo trabalhar. E às vezes meu irmão mesmo falava que queria trabalhar e ele falava, não, você não vai. Essa não é a vida que você quer. Eu sei o que né? Sempre aconselhando a gente. Eu lembro que uma vez um deles foi lá em casa falar com a minha mãe e falou assim, olha, eu vou bater no seu filho, porque o seu filho tá querendo vender droga e eu vou bater nele, se ele quer continuar insistindo. Então assim, olha pra você ver, né, o cuidado de Deus na nossa vida. Deus já, naquele momento, Deus já cuidava de nós, Deus já falava assim, filho, sabe, usava às vezes a boca de pessoas que estavam naquela vida, mas que não era pra ficar ali, sabe? Então a gente não ficou ali porque eles não deixaram também e porque Deus estava cuidando da gente.
E eu lembro que depois eu saí dessa vida e aí eu fui trabalhar pra cuidar da Emily. Eu arrumei meu trabalho, meu primeiro trabalho foi numa pastelaria. Uma amiga minha arrumou pra mim e foi ali que saiu o sustento, assim, da minha filha, até por um tempo da minha casa, que minha mãe ficou desempregada. Eu lembro, minha mãe sempre fala, meu irmão sempre fala, nossa, eu lembro que a gente esperava você chegar pra pegar pastel, porque sobrava e às vezes, né, deixava pra gente trazer salgado, que sobrava pra não vender no outro dia, eles deixavam a gente trazer. Era o que a gente comia, né, naquelas vezes, sabe? Então, assim, a gente passou muita necessidade financeira e tal. E aí, com 9 meses, eu conheci o pai da minha filha, o meu marido, que é pai dela, porque o pai da Amy não assumiu ela na época. E ele falou assim, para de correr atrás, porque eu vou cuidar de você e da Emily. E aí a gente fizemos planos, a gente fomos morar junto, a gente não casamos, a gente foi morar junto. E ele realmente fez o papel de pai da Emily. Eu lembro que a primeira palavra da Emily foi papai, não foi mamãe. E ele ficou super emocionado, ficou super feliz. E ali ele tomou conta da gente. E aí começa, na verdade, a minha história. Apesar, aí você fala assim, Paula, que lindo, que homem bacana. Pois é, e continuou sendo esse homem bacana. Só que assim, o nosso casamento começou de uma maneira errada, né? A gente fomos morar junto, a gente não teve a bênção de ninguém. Eu na verdade, casei por uma necessidade, não porque, eu amei ele. Sim, a gente sente uma atração, a gente gosta, mas eu casei por uma necessidade porque eu sempre pensei, mãe solteira, eu sou mãe solteira e ninguém vai querer ficar comigo. E eu tinha um preconceito de mim mesma. Então, eu casei, né? Fomos morar junto por uma necessidade. Então, não tinha um amor, não tinha nada, assim. Tinha um carinho, mas não era nada sustentável, assim. E eu lembro que já no nosso primeiro ano, eu já não era uma pessoa bacana com ele, sempre com infidelidade. Já começamos com infidelidade, né? Eu comecei com infidelidade. E assim foi o nosso casamento por um bom tempo. Entrava ano e eu falava, meu Deus, quando é que eu vou colocar minha cabeça no lugar, sabe? E pra mim é mais difícil contar isso porque às vezes a gente pensa assim, olha a nossa vida agora e fala, nossa, hoje muitas pessoas falam que mulher que você tá se tornando, minha filha fala, às vezes meu marido sempre tá falando isso, mas é complicado, mas eu nem sempre fui essa mulher. Eu fui uma pessoa que fiz muito a minha família sofrer com mentiras. Passei a minha vida inteira mentindo, né? O meu marido sempre trabalhando, sempre dando o melhor pra gente. E eu não fui essa pessoa que o ajudou, sabe? A manter esse casamento. Então, eu vou passar algumas fotos aqui, né? De como era a minha vida. Bebia demais. Muitas das vezes eu bebia até mais que meu marido. Eu lembro uma vez que a gente foi comemorar meu aniversário numa churrascaria e o garçom chegou e deu o suco pra mim e a cerveja pra ele. E aí eu falei, não, a cerveja é minha e o suco é dele. E foi muito feio, sabe? Depois ali eu comecei a reparar, eu falei, gente, isso é uma coisa feia, né? E então assim, eu bebia demais. Sempre com infidelidade, né, no meu casamento, mentindo. Eu era uma mãe totalmente fora da casinha, descontrolada, estressada, nervosa, né? Eu preferia ficar mais vezes fora trabalhando do que em casa, cuidando da minha casa. Minha casa era uma bagunça, minha casa era uma bagunça. Quantas vezes alguns amigos meus chegavam em casa e falavam, Paula, que bagunça sua casa. Gente do céu, era vergonhoso. Eu lembro que uma vez a gente fomos mudar para uma casa maior, uma casa que já era minha, né? Eu morava de favor na casa da minha mãe e ela tinha deixado, né, a gente morar lá. E aí a gente conseguiu nossa casa própria. E aí eu lembro que minha amiga chegou em mim e falou assim, vê se agora você cuida da sua casa, porque aquela casa lá é mais bonita, vê se você não deixa encardir, sujeira. E eu falei, verdade, eu vou fazer isso. Mas quando eu cheguei lá, eu continuei a mesma pessoa, sabe? Não mudei.
Eu deixava minha filha sozinha, sabe? Pra sair, eu não cuidava dela, eu deixava uma bebezinha pequena, não bebezinha, né? A gente tinha 5, 6 anos, mas não se fazia isso. Às vezes eu deixava ela lá e descia lá pra casa da minha mãe e ficava lá, sabe? Horas conversando com ela. E às vezes depois que a minha mãe falava, eu não posso estar aqui, cadê a Emily? Daqui a pouco a Emily estava descendo, sabe? Atravessava a favela que ficava perto, sabe? Então assim, eu não fui uma mãe assim, nossa, que mãe exemplar. Gente, eu dei muito trabalho mesmo pro meu marido, pros meus filhos. E aí a gente fomos morar na casa da minha sogra, né? Porque a gente se separou, eu e meu marido, e aí a gente vendeu a casa que a gente tinha e depois a gente voltou e já não tinha mais casa. E aí a avó dele, né, falou, olha, vocês não morar de aluguel, eu tô saindo da casa e vocês ficam lá, morando lá, até vocês conseguirem a casa de vocês. E eu lembro que a gente fomos morar lá na casa da minha sogra, né, que era uma casa separada. E aí a gente... Aí que começou pior ainda, porque eu era uma pessoa mentirosa, né? Mentirosa, uma pessoa que não tinha caráter nenhum. E minha sogra, assim, na medida do possível, ela ajudando a gente. E aí eu não queria que ela se intrometesse na minha vida. Eu falava que ela tava se intrometendo na minha vida. E pelo contrário, não, ela queria ajudar, ela amava a minha filha. Por mais que não era neta dela mesma, de sangue. Ela amava a minha cunhada, meu sogro. Meu sogro pegava ela e se levava pros bares, assim, sabe? Porque ele queria mostrar. E eu, por ser uma pessoa que tinha uma vida a esconder, então eu tentava manter essas pessoas longe de mim para não descobrir os meus segredos obscuros, as coisas nojentas que eu fazia, né, a infidelidade. Então eu sempre mantive essas pessoas longe de mim e pior, eu mantinha essas pessoas longe de mim de um jeito santo, tipo assim, eu sou a injustiçada, eu sofro com a minha sogra, eu sofro com essa família que me persegue, não. Eu ainda acreditava na minha mentira. E nisso foi um sofrimento, porque foi um sofrimento pra mim, foi um sofrimento pra minha sogra, ter que conviver com uma nora totalmente bipolar, porque um dia eu tava bem, tava festas, e outro dia eu tava maluca, sabe? Maluca dentro daquele quintal. Eu lembro uma vez que eu agredi a minha sogra. E foi assim, o ápice da nossa convivência. Eu agredi ela por conta, né, de algumas coisas que aconteceu. E eu fui lá e bati na minha sogra. Não bati assim, sabe? Mas eu lembro que... Eu não sei se eu bati, nem lembro disso. Porque isso é vergonhoso, horrível isso, gente. É difícil estar contando isso aqui, viu? Mas é pra honra e glória do Senhor, pra você ver o quanto Deus, ele muda a nossa história, né? E aí eu bati na cara dela, não lembro mesmo, porque essa parte eu não gostaria de lembrar, né? Pedi perdão pra ela, né, por conta disso. E aí, sabe, a gente foi convivendo nisso até chegar um tempo que não deu mais pra ficar morando lá. A gente saiu de lá, aí eu fui morar, minha mãe deu uma parte do terreno dela pra mim, passou, né, pra mim. E aí eu construí minha casa lá e fui morando ali. Mas quando chegou nessa ali, eu bebia muito, sabe, muitas coisas, mentia demais. E aí a gente foi pra essa casa e aí que foi assim, a mudança de chave, eu falo que pro bem e pro mal. Porque quando eu chegou lá, eu falei, agora eu tenho minha casa. A minha casa, separada, no quintal, bonitinho. Fiz a minha casa do jeito que eu queria, sabe? A gente pensou que não ia dar nada certo e foi tudo correndo muito bem. Só que aí a gente não tava curado, né? Eu tinha muita coisa debaixo do tapete ainda. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. E veio a morte espiritual, eu já não sentia mais nada, mais nenhum temor. Um tempo eu tava na igreja, outro tempo eu não tava. Um tempo eu tava na igreja, outro tempo eu não tava. E o tempo que eu tava na igreja também tava aprontando também. E se não era muita fé, era religiosidade demais. E isso matava a gente, acabava com a nossa vida, sabe? E eu lembro que cheguei um dia que eu falei, chega, eu não quero mais saber de igreja, eu não quero saber mais de Deus, eu não quero mais saber de mais nada, eu vou viver a minha vida do jeito que eu quiser. E aí, foi aí que as coisas começaram a acontecer na minha vida. Eu tinha problema com bipolaridade, sim, eu creio que sim, porque uma hora eu tava bem, outra hora eu tava mal. E nisso, minha família pagava o preço, porque uma hora eu tava bem, outra hora eu tava mal. Então a depressão sempre foi a minha companheira. A depressão era a minha companheira, mas muitas das vezes eu não percebia ela. Percebia ela quando eu tava no ápice, assim, do auge, assim. E eu lembro que
essa depressão minha já estava mais aprofundando, eu não estava percebendo, até chegar um dia que eu falei pro meu marido. Eu falei assim, eu vou cortar meu cabelo. E meu marido falou assim, por que você vai cortar o cabelo? Eu falei, porque eu tô com a minha autoestima baixa. Eu tinha 2 semanas antes, eu tinha cortado, eu gosto muito do meu cabelo chanelzinho, até sem corte. Mas eu gosto do meu cabelo muito bem chanelzinho, batidinho assim. E eu paguei caríssimo numa cabeleireira que eu tinha descobrido no Instagram. E eu fui cortar o cabelo com ela, paguei caríssimo. E eu não tava bem ainda, eu achei que era só cortar o cabelo, autoestima. Só que tava muito no cabelo. Passou 2 semanas, eu passei a maquininha no zero, na minha cabeça. Tem uma foto que eu vou passar aqui, tá com filtro, tá parecendo que eu tô ótima, né? Até o pessoal falou, nossa, como você tá bonita. Eu fiquei bonita. Mas não foi pra autoestima, foi uma carência dentro de mim, eu não sei o que era depressão. E aí eu raspei a cabeça e, nossa, ainda postei nas redes sociais, ai, é por conta da autoestima, que você tem que ser quem você é. Mas na verdade era um buraco que tava dentro de mim. E ali foi o começo de derradeira abaixo. Um dia eu cheguei pro meu marido e falei pra ele ir embora de casa. Eu falei pra ele, eu quero que você vá embora de casa, eu não quero mais você, eu não amo mais você. A nossa vida é um inferno, desde que a gente casou, a gente não sabe o que é ser feliz. Então acabou, pode ir embora, pode fazer o que você bem entender, e eu quero viver minha vida. E ele foi, por muito custo, ele ficou 1 semana dormindo no quarto das crianças, e eu ficava, quando é que você vai embora? Vai embora, e eu mandava ele embora. E aí ele foi, acabou indo, passando uma humilhação, teve que falar com a mãe dele, aí foi morar na casa da mãe dele. Passou muita humilhação lá na casa da mãe dele, porque muitas das vezes ele pegava a mãe dele falando mal dele, né? E isso foi muito humilhante pra ele, ter que dormir, ter construído uma casa, né? Se esforçado, madrugadas. Um homem que sempre teve um bom caráter, quem não tinha caráter era eu. Um homem que sempre amou sua família. E ele precisar, e aí quando ele chegou lá, sabe, e assim, a minha sogra, assim, o que você precisar, às vezes ela tira dela e dá, mas às vezes tem nós, seres humanos, né, acaba socando na cara e às vezes fica uma coisa bem chata, né, mas enfim, eu falo que eu causei muito mais dor nela do que ela me causou, porque eu causei muita dor nela. E aí é compreensível, né? As pessoas falam, agora você tá aí dando uma de santa. Mas amém. Eu oro para que Deus alcance, Deus tenha alcançado. Eu creio que Deus vai fazer uma boa obra ainda. E aí, ele foi pra lá, ficou lá. E aí que eu derrubei a ladeira abaixo, porque aí meu marido ficava com as crianças no final de semana e eu ficava sozinha. E nesse ficar sozinha, eu saía. Hábitos que eu não tinha, minha sogra sempre fumou. A minha sogra, de novo. Minha sogra sempre fumou. E às vezes ela pegava as crianças e ficava aquele cheiro de cigarro. Eu odiava. Eu falava, meu Deus do céu, só me pega as crianças, fica esse cheiro de cigarro. Meu Deus do céu, eu não gosto de cheiro de cigarro. E até eles, filhos que não fumam, eles não gostam do cheiro de cigarro. Que era minha cunhada e meu marido. Eles não fumam, mas não gostam do cheiro de cigarro. E eu não gostava. De repente, eu comecei a fumar. E não fumava pouco não, fumava bastante. E fumava cigarro caro, ainda por cima, sem dinheiro, ainda comprava cigarro caro. E comecei a ter o hábito de fumar. Coisas que eu nunca fiz na minha vida. Eu já tinha ido sim, há um tempo atrás, no centro espírita. E eu fui nesse centro espírita. Mas não era tão, assim, né, assustador. E aí, eu comecei a ir para centro de Umbanda. Mas de Umbanda mesmo. E comecei a querer aquilo. Eu comecei a querer receber aquelas entidades. Eu comecei a querer aquilo. E eu ia. E comecei a fumar. Foi depois que eu comecei a fumar. Eu sentia. E até falando, até nojo de lembrar. Porque eu fumava demais. E aí meu marido uma vez chegou em casa pra levar as crianças. E tinha uma churrasqueira lá na área. E o que tinha de bituca de cigarro, ele falava assim, você fumou isso aqui tudo sozinha? Aí eu falava, sim. Aí ele, você fumou tudo isso aqui sozinha? E ele falava, meu Deus, o que tá acontecendo com você? E meus filhos, eu não tinha prazer de ficar com eles. Eu preferia que ele ficasse mais com o pai do que comigo. A minha filha, né, a mais velha, ela sempre na igreja, sempre orando por nós.
E eu falava, nem ora por nós, não fica pedindo nada pra gente não, porque eu não quero saber de Deus e que não sei o quê. E ainda por cima eu já tava virando uma ateísta, assim, sabe? Eu tava já até querendo comprar livros pra provar que Deus não existia, porque Deus não existia pra mim naquela época. E eu lembro que eu fui trabalhar numa empresa, né? Porque tava desempregada, fui trabalhar numa empresa e me envolvi com uma pessoa que já estava escrito que não ia dar certo, porque era uma pessoa muito ciumenta, muito pegajosa, e eu não gostava. E aí trouxe essa pessoa pra dentro de casa, meus filhos via. Nossa, foi horrível, foi horrível, horrível, horrível. Até chegar um tempo que a depressão me pegou de jeito mesmo. E eu larguei dessa pessoa. E eu Deus começou a trabalhar na minha vida. Aí eu vi, né, passou acho que uns 6 meses, eu vi meu marido com uma outra pessoa. Podia tudo bem ele ver eu com outra pessoa, mas eu ver se ele com outra pessoa não tava bem. E caiu a ficha, né, de eu ver ele com uma outra pessoa. E eu olhei ali, olhei pra minha casa, olhei pros meus filhos e vi que eu precisava mudar a minha vida, eu precisava mudar a história da minha vida. E eu falei pra ele, falei assim, vamos voltar, vamos tentar de novo? E ele não queria, porque eu tinha mandado embora de casa, eu tinha falado, né, falado tantas coisas ruins pra ele. Falei, vamos tentar de novo? E ele falou assim, tá, vamos tentar. E por muita insistência, por muito custo, ele voltou. Voltamos, continuamos com a mesma vida, bebendo, né? Parei de fumar porque ele falou assim, ó, eu volto, mas você tem que parar com esse negócio de fumar, porque isso não é parte de você, isso... Eu sei que muitas coisas você faz, mas isso aí não é você, isso não é você. E aí eu parei de fumar e aí a gente começou, né, de novo, só que era um inferno, porque toda vez que ele chegava, eu tava chorando, eu tava com a minha autoestima baixa, eu não fui curada, né? E quantas vezes ele chegava do trabalho e falava, meu Deus, que inferno é chegar nessa casa. Teve um dia que na mesa, lá do café da tarde, ele falou assim, eu não tenho prazer de voltar pra casa, porque você é um inferno, sabe? As crianças, meu Deus, quando a gente começava a brigar, a Sofia ia pro quarto, porque a gente começava a brigar, e era um inferno a minha casa. E quantas vezes ela gritava com a gente, ela falava, gente, pelo amor de Deus, para de brigar, eu não aguento mais, eu vou embora dessa casa. E aí eu comecei, sabe, a ficar triste, e aí fui me entregando pra depressão e tal. E aí eu comecei a passar pensamentos na minha mente, sabe, de morte. Eu vou tirar minha vida. Eu ficava de madrugada, eu não dormia, né? Eu já contei aqui em vários vídeos que eu não sabia o que era dormir. E eu ficava a madrugada inteira planejando como eu vou morrer, sabe? Porque, gente, eu não sou boa amiga, eu não sou boa nora, eu não sou boa cunhada, eu não sou boa filha, eu não sou boa em nada, eu não tenho amigos, eu não tenho ninguém. Então, pra que viver? Eu não tenho propósito, eu não tenho, sabe? Então, pra que viver? Eu tô fazendo essa família sofrer. Então, o que eu faço? Eu me mato e eles vão viver bem, eles vão arrumar outra pessoa, não vai ter eu a sombra pra ficar. Olha o que passava na minha cabeça. E aí eu ficava a madrugada inteira planejando. E aí eu lembro um dia que eu falei assim, eu vou deixar tudo organizado, comecei meio que a organizar tudo. E falei assim, eu vou pra linha do trem, porque me matar eu não tenho coragem, mas eu vou me atirar na linha do trem e vai acabar tudo. Gente, a pessoa que quer tirar a vida dela, ela não quer se matar, tá? Ela não quer. Ela só quer tirar a dor que tá dentro dela. Mas eu tenho uma coisa pra te falar. O tamanho da tua dor é o tamanho de Jesus, tá? Fica aqui. Então, você não quer. Não, Paula, acabou minha vida, eu não quero saber de mais nada. A minha vida tá uma merda, a minha vida não tá boa. Não. Você não fez algo que eu fiz, que eu vou contar pra você. E eu lembro que eu queria fazer isso. E eu não queria mais saber de Deus. Eu falei, tá ótimo, vou ficar assim, não quero saber de Deus. E a gente fazia churrasco, a gente bebia, a gente ouvia as coisas do mundo, a gente fazia as coisas tudo do mundo. Mas a nossa vida ainda não tava boa. Eu tinha um vazio dentro de mim. E eu queria acabar com esse vazio. Eu queria voltar com meu marido, mas ao mesmo tempo eu queria acabar com a minha vida. E eu lembro que um dia, antes de sair de casa, eu fui pra área, eu queria acabar com a minha vida naquele dia. E eu fiz uma oração. E eu falei pra Deus, falei assim, eu não sei nem com por que eu tô falando,
Porque eu não acredito que você existe. Mas se você existir, me tira dessa situação. Eu saberei que você existe e que você tem um plano na minha vida. Eu não sei qual é. Deve ser um plano muito grande. Porque para tanto sofrimento, para tanta angústia, deve ser algo muito maior. A minha família está destruída. O meu casamento, nem sei o que é ter um casamento bom. Eu não sei o que é deitar com meu marido e sentir prazer só nele. Sabe? Prazer só nele, de não querer estar com outras pessoas. De encontrar contentamento com meu esposo. Eu não sei o que é sentar na mesa e não ter um dia de briga. Eu não sei o que é ter uma vida financeira que eu possa não depender das pessoas. Eu não sei o que é passar um mês sem essa tristeza na alma, esse vazio na alma. Se o Senhor existe, me tira dessa situação, me tira desse vazio, me tira disso. E se o Senhor me tirar, eu vou falar para todo mundo e vou ajudar muita gente que tem depressão, que está com a vida destruída. Eu vou ser um canal nas tuas mãos. Se o Senhor existe. E eu falei essa oração. Gente, eu não dormia há semanas, há meses eu não dormia. Desde quando eu saí do trabalho. E aí, no outro dia, eu fui dormir até as 10 horas da manhã. Porque eu dormi pra caramba. Eu lembro que eu falava, né? Eu ligava pro meu marido e falava, eu dormi. E aí, gente, foi aí que começou a história da minha vida. E aí eu comecei... aí eu lembro que eu fui pro banheiro tomar banho, limpei toda a casa, deixei tudo arrumado. E naquele dia eu senti uma vontade enorme de orar de novo, porque a oração tinha, sabe, limpado a minha alma. E naquele dia eu fui orar dentro do banheiro. E naquele dia, dentro do chuveiro, tomando banho, eu reconciliei com Jesus. E eu falei, ontem foi você que ouviu minha oração. Então o Senhor existe, porque eu dormi e eu estou bem. Só que eu sei que tem muita coisa pra limpar na minha vida. Eu sei que tem muita coisa pra ser colocada em ordem. Então, coloca a minha vida em ordem. A minha vida é tua. A minha vida te pertence. Você que está escutando esse vídeo hoje, eu não sei como está a sua vida. Eu não sei que situação está a sua história hoje. Eu não sei o que está acontecendo com você hoje. Infidelidade, às vezes não é nem sua, mas às vezes é do seu cônjuge, da sua esposa, do seu marido. Vida financeira, Paulo, eu não tenho o que comer hoje. Filhos, família, você não sabe o que é sentar em uma mesa para ter comunhão com a sua família. Amigos, não tem amigos para conversar. Existe um Deus que Ele está aí do seu lado e Ele quer ser seu amigo, Ele quer fazer parte da sua história. E eu lembro que eu falei para Deus, Deus, arruma a bagunça que eu fiz. Porque a gente às vezes tem a tendência de fazer as bagunças e achar que Deus não nos ama. E eu falei para Deus, Senhor, arruma a bagunça que eu fiz. Me ajuda. E eu volto pro Senhor hoje. Eu não preciso correr para ir a alguma igreja. Gente, a igreja somos nós. Nós somos a igreja. O véu foi rasgado e a gente tem livre acesso de chegar diante do Senhor e falar com Ele. Aonde você está agora, se você está assistindo esse vídeo no celular, se você está assistindo esse vídeo na TV, se você está assistindo esse vídeo em qualquer lugar, se você estiver no seu trabalho, se você estiver em casa, você pode falar com Deus aí, agora, nesse exato momento. Jesus pagou um alto preço por mim e por você. Ele já pagou o preço, já está pago o preço. Você é perdoada, você é amada. Ele só está querendo que você fale com Ele. Desabafe, mas eu não tenho um amigo para falar. Ele é o seu amigo. Entra no teu quarto, fecha a porta e em secreto teu pai te ouve. Ele te ouve, Ele quer ouvir você falar. Ele quer saber os segredos do seu coração. Paula, Deus sabe o que está dentro de mim. Pois é, Ele sabe sim. Tudo Ele sabe o seu passado, o seu futuro, o seu presente. E a Bíblia fala que Ele sabe até mesmo antes que a palavra chegue à minha boca. Ele já sabe. Mas Ele quer ouvir você falar.
para que você se lance na presença do Senhor e para que você possa falar com Ele e Ele te ouvir e Ele responder as suas orações. E naquele dia, naquela tarde, eu dobrei o meu joelho no chão, no banheiro, e falei: Senhor, eu volto pro Senhor hoje, eu reconcilio com o Senhor hoje, limpa a minha vida, limpa como essa água que está caindo sobre mim, Senhor, que esse pecado, tudo aquilo, Senhor, que eu fiz de errado, a minha vida devassa, o meu casamento, a infidelidade com o meu marido, tudo aquilo, Senhor, as mentiras, a idolatria, tudo, Senhor, a feitiçaria, tudo aquilo, Senhor, que estava na minha vida, como essa água que está caindo sobre mim, Senhor, que vai pro ralo abaixo, eu volto para Ti, Senhor, limpa. Me perdoa, Senhor, por eu ter te entristecido, me perdoa por ter entristecido o Teu Espírito Santo. Me perdoa, Senhor, mas nunca mais eu vou voltar para essa vida, nunca mais, Senhor. Se o Senhor não estiver comigo, acabou minha vida. Acabou minha vida. Pode me matar, Senhor. Me leve embora, então. Mas se o Senhor, Pai, é o que a Bíblia diz, que o Senhor me perdoa, então, por favor, Senhor, me toma de volta em Tuas mãos e cuida de mim. E dessa vez, Senhor, eu não vou fazer nada de mim. Dessa vez, eu vou andar na Tua direção. Eu vou fazer quando o Senhor falar, faz, eu vou fazer. Fique quieta, eu vou ficar quieta. Se mova, eu vou me mover. Eu vou fazer aquilo que o Senhor falou pra mim. E o Senhor, eu sei que muita coisa precisa mudar na minha vida. Muita coisa precisa ser trazida à luz. Eu não tinha falado pro meu marido da minha infidelidade. Eu não tinha confessado pecados que precisariam ser confessados. Paulo, eu vou precisar fazer isso. Gente, cada um Deus trata de um jeito. Cada um, se você não confessou para quem você precisava confessar, se você não... Eu vou trazer outros vídeos falando sobre isso, não é o motivo agora, é o meu testemunho, mas eu sabia que tinha muita coisa para ser trazida à luz. E aos poucos Deus foi me ajudando, aos poucos Deus foi limpando a minha vida. E eu não fui correndo atrás de uma igreja, gente, eu comecei a ver vídeos como esse. Eu comecei a ser edificada com testemunho de outras pessoas aqui na internet, aqui no canal do YouTube. Eu comecei a ver pregações, eu via muitas ministrações da Joyce Meyer, eu via muitos testemunhos de pessoas como eu. E ali eu fui, sabe, sendo ministrada. E aí eu fiz um cantinho, eu assisti um filme que chama Quarto de Guerra. Se você não assistiu, assiste esse filme. E aí eu fiz um canto devocional pra mim, eu não tinha mesa, não tinha nada disso aqui que eu tenho hoje. E eu fiz um canto com um travesseiro e deixava minha Bíblia ali e comecei a ter meu momento de oração. Eu colocava na parede, como é lá no filme, orações, coisas que precisariam ser mudadas na minha vida. E aos poucos Deus foi mudando a minha vida. E aí depois eu conheci uma igreja, Deus me colocou numa igreja, onde eu fui crescendo, aonde Deus foi nos ajudando, aonde a gente foi colocando a casa em ordem, foi limpando a casa mesmo, sabe? A casa espiritual. E ali eu fiz um voto com Deus. Eu falei, Senhor, se o Senhor me tira dessa depressão, eu vou falar de Ti, eu vou ajudar outras pessoas. Ei, você tá aqui assistindo esse vídeo, é porque um dia eu falei pra Deus, Deus me tira dessa depressão, porque eu vou ajudar muita gente. E eu sei, gente, o que é depressão. Eu sei o que você tá passando. Esse vazio que tá dentro de você nada mais é que a presença do Senhor. E eu não vou falar pra você que procurar um especialista na área não é a solução. É sim, se você tem condições de procurar um psicólogo, se você pode passar por um tratamento, passe. Tem gente que precisa. Eu não tive condição, eu tive que sair, né, da minha depressão espiritual, porque tem gente que é fisiológica, né, por conta, às vezes, que nem eu falo, que às vezes eu fico muito moada, se eu tô com uma alimentação, se eu não tô fazendo os exercícios, se eu não tô bebendo bastante água, às vezes você fica mais melancólica, tem os nossos dias de TPM, mas agora eu sei identificar que não é a tristeza da alma que faz a gente pensar besteira, é um dia que você fica mais quietinha, um dia que você quer ficar mais deitada, você tá mais estressada, a gente tem que se conhecer. O autoconhecimento também é muito importante também para que você saia da depressão, né? Você se conhecer, saber quem você é. E quem você é, você descobrir quem você é em Cristo, o seu chamado, o seu propósito, sabe? Todos nós temos um chamado, todos nós tem algo para oferecer para as outras pessoas.
E eu lembro que Deus começou a trabalhar na minha vida nisso. Então eu comecei a ler livros de autoconhecimento, comecei a me autoconhecer, sabe? Comecei a ler livros, né? Alguns tem aqui, que nem do Napoleão Hill, que eu comecei a ler falando sobre autoconhecimento também. O Milagre do Amanhecer também, ele é um livro muito bom também, é um livro pequeno, rápido, ele é passo a passos, ele ensina às vezes até você ter seu devocional ali, levar a sua meditação, mas a gente que somos cristãos, a gente entende que é o nosso momento com Deus. Então eu comecei a priorizar essas coisas na minha vida, comecei a priorizar a palavra de Deus na minha vida, comecei a ter meu tempo com o Senhor, lendo um capítulo por dia, um capítulo por dia, um versículo por dia, sabe? Marcando os meus sonhos, tendo visões de sonhos. Então, gente, se você tá passando por isso, sabe, por depressão, por ansiedade, síndrome do pânico, eu sei o que é ter síndrome do pânico. Eu saí de um trabalho por conta de síndrome do pânico. Eu chegava no trabalho, eu parecia que ia morrer. De madrugada, quando chegava à noite, meu Deus do céu, meu marido muitas das vezes falava que inferno. Quando chegava à noite, me dava desespero, me dava palpitação no coração. Quantas vezes a gente foi parar no hospital porque eu falava que eu estava tendo um ataque cardíaco, porque parecia que eu ia morrer. Chegava lá, a enfermeira olhava pra minha cara e falava assim: ataque de pânico. Não tem nada, seus exames não constam nada, tá tudo certo. Mas no outro dia, a minha caixa peitoral tava doendo, meus músculos doendo, por conta que tudo tá aqui na sua cabeça. Você pensa que você vai morrer, você pensa que as pessoas estão te perseguindo, você pensa que você não vai conseguir, sabe, honrar seus compromissos. E é isso que o nosso corpo e o que o inimigo coloca na nossa mente, que a gente vai morrer, que a gente não vai ter nada, que a gente não é merecedora de nada. Mas eu quero dizer pra você hoje, se você tá enfrentando isso hoje, se você tá tendo, não tá conseguindo dormir, tá tendo problema com insônia, tá tendo problema com ataques, eu tenho uma notícia pra você. Quando você começar a sentir isso, coloca foninho de ouvido da palavra de Deus. Aqui no canal do YouTube tem a Bíblia inteira com o Cid Moreira falando sobre, começa a ouvir salmos. Coloca foninho de ouvido e vai dormir ouvindo salmos. Tem pregações aqui, eu indicaria, pregações principalmente nessa parte mais voltada de depressão, as pregações da Joyce Meyer. Eu aprendi muito, eu fui muito ministrada porque o diabo ele trabalha na nossa mente. Eu até tenho um livro aqui que fala sobre isso, Mentes Tranquilas, Almas Felizes. O diabo trabalha muito aqui na nossa mente. Então, ouve palavras. Paulo não tem forças para ler a Bíblia. Tá bom, não precisa ler. Mas coloca o foninho de ouvido e vai dormir ouvindo a palavra, ouvindo salmos. Salmos livros de Davi, que ele também passou por depressão também. Davi também tinha seus momentos de tristeza também. Então, ali tem orações que ele fez a Deus. Ele não ficou remoendo a tristeza dele. Não, ele foi diante do Senhor e falava tudo para o Senhor. Faça isso também. Se você está passando por isso, faça isso também. Se derrame na presença do Senhor e comece a falar: Senhor, eu tô depressiva, Senhor, eu tô com uma tristeza na minha alma. Por que eu tô com essa tristeza na minha alma? Se tá tudo bem. E muitas das vezes, gente, tava tudo bem na minha família. E eu tava triste. Eu tava angustiada. E eu me derramava e Deus começava a tratar a minha vida, começou a limpar meu coração. E hoje, gente, eu não tenho depressão. Sou curada, sabe? Tem momentos, sim, não vou falar que a gente é santo, não. Tem momentos que, nossa, chega aqueles dias de TPM que você não tá bem. Olha, hoje eu não tô bem, tô estressada. É lógico, nós somos mães, nós somos esposa, nós somos donas de casa, temos as nossas coisas pra fazer, temos os nossos projetos e a gente fica estressada. Mas tristeza, quando eu identifico que tem algo vindo, eu já vou lá na palavra: Senhor, tô ansiosa, tô angustiada. O que o Senhor tem pra mim? O Senhor quer falar comigo? Senhor, eu lanço sobre Ti a minha ansiedade, eu lanço sobre Ti as minhas preocupações. É isso que você tem que fazer. Eu quis trazer o meu testemunho hoje pra você entender. Hoje eu não moro mais na cidade de Campinas, hoje eu moro em Curitiba, para alguns que não sabem. Eu agora estou aqui em Curitiba, não sei até quando. Mas hoje a nossa vida é diferente. Hoje mesmo eu estava conversando com a minha filha hoje cedo, a gente falando sobre isso, falando sobre propósito. Minha filha de 10 anos estava falando sobre isso com ela. Hoje a minha casa é um pedacinho do céu. E muitas das vezes eu falava: minha casa vai ser um pedacinho do céu. Hoje a gente senta na mesa, a gente tem tempo de comunhão.
a gente conversa, a gente não briga, sabe? Às vezes quando eu e meu marido às vezes tá, né, atravessado assim, a gente entra no quarto, conversa, às vezes até fala assim perto das crianças, mas logo a gente já se... Amor, tá bom, beleza, ó, você desculpa, eu errei nisso. Hoje tem conversa, hoje tem diálogo, sabe? Hoje, graças a Deus, eu vivo melhor, sabe? Hoje eu não trabalho fora por uma direção de Deus também. E hoje eu tenho vivido, sabe, o melhor do Senhor. Tem hora que eu falo, meu Deus, não mereço. E eu vivo esse melhor. Sabe por quê? Porque um dia, há 2 anos atrás, eu entreguei a minha vida. Há 3 anos atrás, eu entreguei a minha vida dentro de um banheiro da minha casa lá de Campinas. E eu entreguei a minha vida pro Senhor. Falei, Senhor, toma conta da minha vida. Porque o Senhor sabe cuidar dela melhor do que eu. Porque eu quis fazer do meu jeito, com as minhas próprias mãos. Mas não deu certo. E hoje eu vivo na total dependência do Senhor. Hoje eu falo que eu fico assim impressionada com as coisas que Deus faz na minha vida. E não é só financeiramente, é espiritualmente, as revelações, sabe? Nunca que eu pensei que um dia eu pudesse ser um vaso nas mãos dele. Eu não me achava merecedora. Eu não me achava merecedora. E Deus começou a trabalhar assim na minha vida, sabe? E eu ver esses frutos, né? Minha casa, meus filhos, meu marido, hoje todos nós servimos ao Senhor. Meu marido tá na presença do Senhor. Hoje estamos aqui para um novo nível com Deus. Eu não sei, né? Só Deus sabe os planos que Ele tem para nós, mas a palavra de Deus diz que eu que sei os planos que tem a vosso respeito, pensamentos de paz, de prosperar e não de causar danos, né? E a gente confia nessa palavra. E hoje a gente tem vivido, sabe, um melhor, assim. Hoje eu sou uma pessoa muito feliz, sabe? Não é, ai, nossa, que vida feliz, e hoje vivemos felizes para sempre. Temos sim, temos os nossos dias maus, mas aquela vida que eu tinha, vida de uma vida assim, totalmente destruída, não. Hoje é uma vida totalmente diferente. Temos aflições? Temos, mas o seu caminho, eu sei para onde eu vou. E é a palavra de Deus. É para ela que eu corro. É para ela que eu vou. É para o meu canto secreto que eu vou. E ali eu derramo diante dele. Apresento as minhas queixas, o mais simples. Eu sempre costumo falar que nós devemos ser específicos nas nossas orações, né? Ser específico nas nossas visões. E eu quero te dizer hoje que se você está passando por um período difícil na sua vida, se você é cristão ou não, se você tem um outro credo religioso, qualquer situação que você esteja passando na sua vida, eu quero te dizer que, primeiro, ore, fale com Deus. Ai, Paulo, eu não acredito em Deus. Tá bom. Fale com nada. Eu lembro uma pregação que eu assisti do pastor Cláudio Duarte. Fale com nada. Fale o que você está sentindo. Entra no teu quarto, senta na cama e comece a falar. Olha, aquela menina lá do canal falou que era pra me falar com Deus e eu tô angustiada, eu tô triste, eu tô magoada com fulano, com ciclano, eu tô com raiva, eu tô com inveja daquela menina que conseguiu aquela promoção no trabalho, eu tô isso, aquilo. Faça uma prova com Deus. Se o Senhor existe mesmo, se o Senhor tem um plano na minha vida, muda a minha vida. Muda, mas não peça pra mudar, olha, eu quero ser rica. Não, dá um sentido pra mim. Dá um sentido pra minha vida, porque minha vida não tem sentido, a minha vida não tem sentido. Dá um sentido pra mim. Põe a tua alegria dentro de mim. Eu não sou alegre, eu sou brava, eu sempre tô estressada, eu sempre tô, sabe, procurando matar alguém. Olha, precisar procurar um especialista na área, um psicólogo, alguém na área da saúde, procure sim, eles estão aí para ajudar. E alinhe isso com a saúde mental, com a saúde espiritual. Eu quero declarar sobre a sua vida, sabe, cura na alma, cura no corpo, cura no espírito. E eu quero declarar em nome de Jesus
que ainda essa semana você vai ver os milagres de Deus na sua vida. Ainda essa semana você vai colocar aqui nos comentários: eu assisti o seu vídeo, fiz o que você falou e hoje eu não mudou nada externo, mas algo dentro de mim mudou e eu quero alimentar isso. Se esse vídeo fez sentido para você, curta o vídeo, não deixe de se inscrever nesse canal e compartilhe com pessoas que você... Paula, eu não tô passando por isso, mas tem uma amiga, tem um amigo que tá passando por isso, precisa ouvir isso, o seu testemunho, o que você está falando. E compartilhe. E é isso, gente. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.